As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Acesse via link do Futeboteco que está aqui na descrição e assim você ajuda o canal. Recentemente saiu a notícia de que você saiu do PCdoB, você é ex-deputado. O cara entra com Botafogo, vem pro... Tá vendo? O cara aqui... Chega atrasado. Na verdade, eu vou achar tuas postagens elogiando o Moro, é isso? Não, que isso, pô. Que eu, Desse mal a gente não sofre, a gente não sofre, tá maluco. Não, mas você saiu do partido agora. Você tem vontade de voltar pra política ou agora você vive um novo momento? Como é que tá? Eu nunca me considerei saída da política, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Essa ideia de que a política acontece só com quem partido, tem né? ou mandato, né? Então, assim, eu fiz uma opção. Eu sou a única pessoa no Brasil que disputou 2 segundos turnos contra o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, né? Eu disputei 18 segundo turno presidencial e 20 em Porto Alegre, um segundo turno que é pouco falado, porque Porto Alegre não é São Paulo, não é o Rio, mas que foi o momento de maior violência de todas as maneiras que eu vivi na minha vida. Então, assim, eu disputei 18, eu disputei 20. Teve gente que disputou 18, não quis disputar 20, teve gente que disputou 20, não disputou 18, e teve gente que não estava ali no olho do furacão nas 2 eleições. Em 22, eu achei que era o momento de eu retribuir, digamos assim, o volume de cuidado, de investimento, de amparo que eu recebi da minha família nesse tempo todo. Gente, 18 foi segundo turno, 19 foi hacker, 20 foi segundo turno de Porto Alegre, entende? Foi um volume de violência. Desgaste, né? Violência, sabe? Violência, ameaça de morte, né? Ameaça de morte à minha família, à minha filha, né? Apanhar no supermercado, né? O volume de violência que eu e meu marido vivemos, e a minha filha... Apanhar no supermercado? Óbvio. Centenas, não é? Uma vez, 2 vezes. Eu fiquei... Quando chegou a pandemia, eu não me dava conta porque eu achava tão pouca diferença na minha vida. Porque eu nunca fui a pessoa que pôde ir no supermercado desde 2015 na minha família. Entendeu? Não mudou nada na minha vida a pandemia, porque eu já não podia. Os restaurantes que eu e meu marido íamos, nós deixamos de ir. Por quê? Porque por que alguém vai sentar num lugar se na outra mesa pode sentar alguém, se levantar e começar a gritar com uma criança de meses? Né? Ou bater numa criança de meses, como bateram na minha filha com 45 dias. Entendeu? Então, assim, essa é a vida real. E eu até me culpo um pouco, na verdade, por ter falado pouco sobre isso. Entendeu? Talvez o meu erro tenha sido falar menos do que eu devia sobre isso. E quando eu decido não concorrer em 22, eu também me dou conta que muita da solidariedade que eu recebia era uma solidariedade da boca para fora. Tu entende? Por quê? Porque na prática, quando eu tomei a decisão de me cuidar, né? A minha médica, ela dizia, tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu mande os teus documentos médicos para dizer que tu não tem condições de concorrer? O impacto clínico em ti do que tu está vivendo? Porque tem impacto clínico, né, gente? Tem gente que tem câncer, tem gente que tem diabetes, tem gente que infarta. Eu tenho vários impactos clínicos do que eu vivi, né? Eu tomo um monte, fico lá, eu brinco, a minha filha fala, é remédio. Eu falo, não, filha, é suplemento, né? Um monte de coisa todos os dias de manhã para conseguir voltar a ter um corpo de 43 anos que funcione. Eu tenho só 43 anos, né? É bastante, né? Não. Sei. Tu pensou, é bastante, Não, mas eu quero te dizer que é menos. muito pouco. É muito pouco. Que parece menos, velho. Tem uma amiga que me ensinou assim, eu já fui musa, hoje eu sou museu, mas eu sou um museu com grandes novidades, podem guardar aí. Isso. Mas enfim, então olha só. E aí, o que aconteceu? Em 22 aconteceu isso, eu decidi, era por mim, era pelos meus. A compreensão é baixíssima, né? Porque também os homens sofrem muito menos, porque os homens não têm responsabilidade afetiva, essa é a real. Então, assim, a maior parte dos caras, eles decidem assim, eu vou pra Brasília. Olha, e a tua filha vai estudar onde? Isso não é um BO desse cara. Né? E na minha casa, na minha casa as responsabilidades são 100% partilhadas entre eu e meu marido, né? Ele banca as coisas, mas eu não quero reproduzir um padrão masculino de, ele banca tudo para eu poder viver essa vida fora. Eu quero politizar essa vida dentro de casa. Por quê? Porque essa vida dentro de casa é o que faz com que as mulheres não possam estar no meu lugar. Claro, porque por que uma mulher recém com bebê não pode estar no espaço público, não pode ser deputada? Porque ela tem um companheiro acostumado com essa lógica dos homens da política, que estão na vida tocando tudo enquanto ela está dando conta de 1.500 coisas que significa cuidar, né? Então, eu nunca topei esse debate de dizer, eu sou mãe, tenho uma filha, eu considero que tenho 2 filhos, porque o meu enteado é como meu filho, um marido, e tá tudo certo, eu banco qualquer BO. Não, porque isso tudo demanda trabalho,
cozinhar, lavar roupa, levar pra escola. Tava agora falando com meu marido, você vai ver o podcast? Ele falou, olha só, vou ver depois, porque eu tô indo pegar a Laura numa escola, deixar na outra escola, que é o que a gente estaria dividindo se eu estivesse em Porto Alegre. Então, beleza, saí de 22, muito tranquila com a minha decisão, né? De sabendo que eu estava continuando militando, que eu ia fazer, eu trabalho, eu tomei uma decisão de trabalhar quando deixei de ter mandato, de não ser financeiramente vinculada, eu respeito muito quem é, mas de não ser financeiramente vinculada ao partido que eu militei a minha vida inteira, que era o PCdoB, então eu abri minha empresa de comunicação, modéstia à parte, eu sou uma ótima jornalista, né? Aí, fica aqui minha publi, brincando, né? Aí, eu presidi desde 19 o Instituto Se Fosse Você, então eu tava ali fazendo as minhas coisas. Em 23, eu fui selecionada para uma bolsa para fazer uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, uma bolsa super foda, né? Talvez uma das bolsas mais prestigiadas do mundo, que é a bolsa da Fulbright, e fui pesquisar, eu pesquiso internet, geopolítica e tal, na Virgínia, em Charlottesville. Aí eu voltei em maio, quando rolou a enchente. Foi isso, entendeu? Eu nunca... O que significa isso? Significa que uma pessoa de 43 anos, que já disputou 8 eleições, que ficou 20 anos no parlamento, não disputou as 2 últimas eleições. Significa que eu vá disputar a próxima? Talvez, mas eu não sei, eu não sou imprescindível. Isso é uma outra coisa que a gente tem que também discutir na política. Eu tenho orgulho de ter construído, né, um processo coletivo que mobilizou várias lideranças. Eu não sou a única liderança do processo que eu produzi, né? Eu acho massa ter contribuído na eleição de mulheres que são tão grandes e com potencial talvez muito maior do que o que eu tive, né? Eu na última eleição diziam, mas tu pode ser deputada então. Não precisa concorrer a governadora, não precisa concorrer ao Senado, vai a deputada. Cara, eu já fui deputada. Olha a quantidade de gente massa que pode ser deputado e contribuir com o Brasil. Por que eu tenho que ficar lá para sempre? Né? Aí eu, por exemplo, apoiei, elas foram eleitas com o trabalho delas, mérito delas e com o meu voto, as 2 primeiras mulheres negras que foram eleitas para a Câmara Federal e para a Assembleia do meu estado. Isso não é também fazer política? Com certeza. Dizer, tô dando um passo atrás, porque o meu antirracismo não é só daqui para fora, é daqui para dentro, e se eu tiver que cortar na pele, não estar ali, também vou fazer isso? Para mim né? Então, para mim a política é uma coisa muito ampla, né? Que acontece o tempo inteiro. Semana passada, por exemplo, a gente reuniu 250 mulheres com mandato, mulheres lideranças, mulheres comunicadoras em Brasília, só para discutir violência política de gênero e raça e organizar, dar os primeiros passos para um festival de mulheres que a gente vai fazer em São Paulo ano que vem, né? Então, tudo isso não está ali naquele quadrado do parlamento ou dentro de um partido, né? Mas também é política. Com certeza. Tudo é político. Tudo. Eu acredito muito nos partidos e acho importante falar isso porque depois de 25 anos o cara sai de um partido, o pessoal pode dizer assim, é por quê? Porque partido não é o certo. Não, o certo é disputar o poder político da sociedade, galera. O certo é saber o seguinte, a gente faz muita coisa fora, mas o que acontece lá dentro pauta o rumo da nossa vida cotidiana. Né? Então, não é assim, isso no lugar daquilo, né? São coisas diferentes e são todas políticas.